Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, lendo os versos 26 e 27. Lucas, capítulo 1, versos 26 e 27. E após essa leitura, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, porque estaremos vendo alguns trechos na sequência do mesmo. Lucas capítulo 1, versos 26 e 27. E assim nós lemos: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pelo texto da Tua palavra que agora foi lido. E pedimos, Pai, que aquilo que a Tua palavra nos traz sirva de edificação para todos nós e que o Teu Espírito fale a cada coração conforme a Tua vontade. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos a narrativa em que Maria entra na história da Bíblia, na história da palavra de Deus, na história da humanidade como um todo, como aquela que veio a ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Existe um pensamento equivocado de que os crentes não gostem de Maria. Pelo contrário, Maria é motivo de admiração de nossa parte, é alguém que é exemplo para nós, e gostaríamos então de, hoje pela manhã, pontuar alguns fatos na vida de Maria e na sua experiência como mãe, que podem ser edificantes para todos nós hoje, 2000 anos depois. Nesse texto nós temos a narrativa de como o anjo do Senhor então chegou até a presença de Maria. E na continuidade do texto, a partir do versículo 28, a gente tem este diálogo do anjo Gabriel com Maria. Vamos ler de 28 a 38 nesse texto. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe trará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós temos aqui neste relato que Maria teve a revelação da parte de Deus através do anjo Gabriel de que ela haveria de ser a mãe do Messias, aquele que era esperado por gerações, aquele de quem falava todo o texto do Antigo Testamento, que apontava na direção de Jesus, apontava na direção daquele que era o prometido de Deus. E agora, a esta altura,
Já se passaram 400 anos desde que o último profeta foi levantado no meio do povo de Israel. Houve um silêncio da parte de Deus por 400 anos. Durante aqueles 400 anos, então, o povo esteve naquela ansiedade, naquela esperança de que o Messias haveria de vir. Agora, Maria, alguém que na sua simplicidade recebe o recado de que ela haveria de ser a mãe do Messias, o enviado de Deus. Que responsabilidade! Eu creio que a responsabilidade da maternidade, da paternidade, são as mais elevadas que a gente tem na vida. Até porque a gente não tem muito cursos para ser mãe, nem cursos para ser pai, e a gente encara essa responsabilidade com a experiência praticamente do que a vida apresentou. E é claro, atentando para a palavra de Deus, teremos sempre alguma orientação, princípios que precisarão ser seguidos, atendidos, para que nos desenvolvamos nesta função com o melhor de nós mesmos, com o melhor resultado. Mas creio que a maior responsabilidade que nós temos na vida é a formação de um ser humano, preparando-o para a vida, fazendo com que através daquela educação ele esteja preparado para aquilo que a vida lhe apresente. Agora imagine o pensamento de Maria. Se este é o pensamento nosso pela paternidade ou maternidade, imagine Maria recebendo o recado de que haveria de ser a mãe do Messias, do Salvador, daquele que seria o rei de Israel. Era esperado por toda uma nação, e ela teria a responsabilidade de dar à luz, de criar esta criança. O anúncio que o anjo faz é de que ele haveria de ser grande, de que ele haveria de ter o poder do Altíssimo, que então aquele filho seria chamado Filho de Deus. Maria tinha diante de si aquele anúncio. Ela fica na dúvida a princípio, como é que isto acontecerá, tendo em vista que ela não tinha relação com homem algum. O anjo então disse que seria pelo poder do Espírito Santo que isso aconteceria. E ela então diz esta frase que fala a respeito da graça de Deus, até porque na mensagem que o anjo trouxe, ele a chama de agraciada, ou como diz esta tradução, muito favorecida. Mas ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria entendeu que a graça de Deus havia alcançado, ela entendeu a responsabilidade que ela teria na criação daquele filho. Ela sabia que haveria talvez um preço a pagar, ela teria que ter um empenho que a gente pode dizer sobrenatural, extraordinário, fora daquilo que seria a responsabilidade de qualquer mãe, acima do que é a responsabilidade de qualquer mãe. Mas ela está disposta e coloca-se então à disposição de Deus para cumprir a vontade de Deus, entendendo que nós somos servos de Deus. E então ela diz: aqui está a serva do Senhor, entendendo o privilégio que também estava diante dela. É um privilégio ser mãe, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade ser mãe, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio. E quando nós vemos os filhos se desenvolvendo, e diz o ditado popular que quem a boca do meu filho beija, a minha adoça, não é?
Ou seja, um elogio que é feito a um filho, um reconhecimento que o filho recebe, aquele reconhecimento vem para nós também como pais, como mães. Maria foi alguém que colocou-se à disposição para cumprir a vontade de Deus. Que riqueza que os filhos possam ver isso em seus pais, mãe e pai. A disposição para fazer a vontade de Deus, porque aí eles estarão sendo ensinados a respeito daquilo em que poderão investir melhor a sua vida, em fazer a vontade de Deus. Maria foi uma mãe também que podia perceber o agir de Deus na sua família. E aí nós vamos um pouco mais adiante, no capítulo 2 agora de Lucas, e vamos encontrar Maria, após o nascimento de Jesus, recebendo uma primeira visita. Quando uma criança nasce, conhecidos então vêm à casa e visitam e querem conhecer o bebê, mas Maria recebeu uma visita de pessoas que lhe eram estranhas. Ela estava em Belém, seu filho havia nascido de uma maneira que a gente pode dizer inesperada. Ela teve que colocar o seu filho numa manjedoura. Ela estava num estábulo, ao invés de estar na sua casa, talvez no conforto de uma cama, mas ela deu à luz ali numa condição totalmente diferente. Coloca o seu filho no que era o coxo daquele estábulo, a manjedoura, onde o gado ali comia. E de repente chegam estranhos chegam ali naquela manjedoura e dizem que tiveram uma visão dos céus. Dizem que anjos apareceram diante deles e que disseram que nasceu o Salvador, o Messias, e que eles deveriam descer e ir até lá. E eles haviam ouvido um coro celestial dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E o texto bíblico então diz, no capítulo 2, verso 19: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ela via então o agir de Deus e de como Deus confirmava o recado que ela havia recebido. Mas todos nós podemos ver o agir de Deus na nossa vida. Quando sentimos a provisão de Deus para a nossa família, quando mostramos para os nossos filhos a maneira como Deus nos provê de todas as coisas, de tal maneira que as crianças crescem entendendo que Deus nos dá todas as coisas. E alguém pode dizer: pastor, mas o meu salário é no meu suor, é no meu esforço, não? Eu não recebo nada de graça. Mas é Deus que lhe dá a condição de trabalhar, lhe deu as oportunidades na vida, lhe dá então a possibilidade de levantar esses recursos, mas tudo vem da mão de Deus. Maria meditava essas coisas no coração. Um pouco depois, Jesus é levado ao templo, ainda bebê, é levado ao templo para ser apresentado. E algo diferente também acontece naquela ocasião. Um ancião que vivia no templo, vivia aguardando pela promessa de Deus. Quando Maria e José vão entrando no templo com o bebê, Simeão era o nome daquele ancião, ele se adianta, toma aquela criança nos braços e diz, falando com Deus: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Logo em seguida, a profetisa Ana também começa a mencionar algo que o Espírito havia colocado no seu coração a respeito desta criança. E aí no verso 33 do mesmo capítulo 2, o texto diz: estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Ainda mais adiante, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar mais uma vez Jesus sendo levado ao templo, agora já com 12 anos de idade. E a gente conhece aquela história de que depois que todo mundo ali da região de Nazaré já tinha voltado para casa,
tinha saído da cidade, aquela multidão caminhando juntos, e de repente Maria e José descobrem que Jesus não está ali no meio. Eles estavam pensando que Jesus ia ali junto com as outras crianças, mas chegam ao final daquele dia e não encontram Jesus ali no meio, e voltam para Jerusalém, e só depois de 3 dias é que o encontram, e ele está no meio dos doutores da lei, daqueles que tinham o papel de ensinar, e ele está dialogando com aqueles homens, e aqueles homens estão admirados pela inteligência e pelas respostas de Jesus. Jesus já tinha começado a aprender a respeito das Escrituras. Dentro de casa ele já tinha tido esse início de ensinamentos. E agora, aos 12 anos, ele já pode chegar diante dos professores, dos grandes professores. E então, naquele instante, Jesus prioriza esse contato. E ele vê quanta coisa ali, então ele está dialogando com os doutores da lei. Há quem pense que ali Jesus está ensinando aos doutores da lei. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus esvaziou-se da divindade ao assumir a forma humana. E ele teve um desenvolvimento normal, tanto que nós não temos outros relatos no texto considerado canônico pela igreja, desde a igreja primitiva. E esse texto é registrado como aquele momento em que Jesus está aproveitando os instantes de aprendizado. Nós vamos ver que ele vai dizer muitas vezes no seu ministério: aquilo que eu estou dizendo para vocês é o que eu recebi do meu Pai. O Pai foi inspirando gradativamente, mostrando o que era a sua vontade. Aqui nós temos Jesus ainda no início da sua adolescência e priorizando o aprendizado a respeito do Pai. Mas nós destacamos nesta hora que quando Maria e José chegam, e Maria faz como que uma repreensão a Jesus: por que tu fizeste isso? Nós estávamos à tua procura, como é que você não avisa que está ficando, não? E aí Jesus olha para ela e diz: por que você está admirada? Você não sabia que eu tenho de tratar dos negócios do meu Pai? Esta consciência ele já tinha aos 12 anos de idade, e Maria sabia disso, e então a palavra dele foi esta, e o texto bíblico vai dizer que, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, e sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Verso 51 do capítulo 2. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Maria foi alguém que estava atenta para o agir de Deus no meio da sua família. Ela estava atenta para notar aquilo que Deus está fazendo no meio da sua família. E entendendo que a experiência de Maria era uma experiência extraordinária, mas na nossa experiência ordinária, podermos ver o agir de Deus no desenvolvimento dos nossos filhos, ao notarmos a sua inteligência, a sua sabedoria, a maneira como a criança de repente tem aquelas tiradas, não é, que a gente fica imaginando como é que tão pequeno já consegue entender determinadas coisas. E é a maravilha do que Deus coloca na natureza humana, e podermos ver então o agir de Deus em cada coisa, e fazendo com que a criança possa crescer também reconhecendo esse agir de Deus, reconhecendo que Deus está presente na nossa vida, de que Deus então supre necessidades, de que Deus abre oportunidades, que aquilo que vem às nossas mãos precisamos ser gratos a Ele. E finalmente podemos ver também que Maria identificava e apoiava a missão do seu filho.
Maria teve que pagar um alto preço ao ver o desenvolvimento da missão do seu filho. Mas, desde pequeno, no versículo 40 desse mesmo capítulo, o texto diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa narrativa é de Lucas. Lucas é que escreve esse evangelho. Mas Lucas afirma no início desse evangelho que ele fez uma longa pesquisa para poder escrever. Tudo que ele relata aqui nos capítulos 1 e 2 deste evangelho, eu creio firmemente que deveu-se a uma conversa com Maria, a pelo menos uma conversa com Maria. Ele relata coisas que apenas Maria poderia ter o conhecimento. Se não foi uma conversa direta, foi pelo menos indireta. Mas Maria é que apresentou esses fatos que são registrados aqui por Lucas, e ela reconhecia que a graça de Deus estava com seu filho. Se formos mais adiante, nesse mesmo capítulo 2, versos 46 a 51, quando Jesus é encontrado no templo, verso 48 diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Os pais ficaram maravilhados com o despontar daquilo que seria a missão de Jesus Cristo. Eu digo isso porque este é um cuidado que precisamos ter em relação aos nossos filhos, de identificar de que maneira é que Deus os fez, de que maneira é que eles despontam para a vida. Nós podemos muitas vezes projetar sobre os nossos filhos alguma coisa que está no nosso entendimento, talvez daquilo que nós gostaríamos de ter sido, talvez daquilo que nós somos. E então muitas vezes um pai que é engenheiro gostaria que o seu filho fosse engenheiro, um que é um advogado gostaria que seu filho seguisse na mesma carreira, um que é médico, que o filho também o seguisse. Mas é preciso identificar o que é que Deus tem para cada um, e de que maneira então cada um vê o despontar das suas habilidades, daquilo para que Deus o preparou, da maneira como Deus o fez, das inclinações que tem na sua escolha profissional, e poder estimular, apoiar, respeitar. Temos ouvido falar de filhos que seguiram a carreira que foi escolhida pelo pai, e depois de terminar a faculdade, de receber o diploma, então ter chegado para o pai e entrega para o pai aquele diploma e diz: pronto, eu fiz aquilo que você queria, agora eu vou seguir a minha vida, pode você ficar com o meu diploma, que eu vou seguir a minha vida. O que é necessário é que a gente possa então identificar e estimular, e poder apoiar, e ver a maneira como Deus vai agindo, e a gente possa, claro, alertar, mostrar quais são os resultados, qual é o fruto, quais os horizontes que se tem pela frente, nas profissões A, B, ou C ou D, mas permitir que sigam aquilo que é a sua inclinação. Mas mais ainda, podermos estimular os nossos filhos naquilo que Deus tem feito na vida deles, para ser utilizado no crescimento do seu reino, para ser utilizado naquilo que é nossa missão como igreja, naquilo que é nossa missão como sal da terra e luz do mundo, de que precisamos então fazer com que as pessoas à nossa volta vejam a luz de Jesus Cristo em nós, e que a nossa vida não está somente para nós mesmos. O próprio Senhor Jesus foi que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que os nossos filhos possam estar tendo a visão de que pode ser até que Deus deseje utilizar o conhecimento profissional que você adquiriu
para o seu serviço. Pode ser que Deus deseje lhe utilizar dentro do meio profissional em que você se desenvolveu, para fazer com que a luz de Deus seja conhecida naquele meio. Muitas vezes há determinados meios sociais e profissionais onde o Evangelho não tem muita facilidade para chegar. E Deus pode estar colocando ou o seu filho, ou mesmo você, dentro deste ambiente, para que ali a luz de Jesus Cristo possa brilhar. E então poder estimular os nossos filhos a identificar aquilo que Deus tem como propósito, não apenas na sua vida profissional, secular, mas também naquilo que é a missão que temos como igreja, de testemunhar de Jesus Cristo. E de repente alguma coisa da vida profissional pode ser útil diretamente no trabalho da igreja, ou de repente alguma coisa na vida profissional pode ser útil para que a igreja seja igreja no meio onde você está inserido. E os filhos precisam se desenvolver com este entendimento. Quantos filhos de crente tenho encontrado? Cresceram na igreja, mas depois seguiram seu próprio caminho. Afinal de contas, é um atrapalho ser igreja. É um atrapalho, pastor, será que essa frase está certa? É um atrapalho ser igreja? Porque talvez muitos filhos preferissem nesta hora agora estar na praia, estar jogando futebol, mas aprender das coisas de Deus, crescer no conhecimento da palavra, no entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, é muito mais importante. Então, ao invés de atrapalho, é bênção. Mas se a pessoa não vê esse lado da bênção, o tempo investido é tão grande que a pessoa segue na sua vida. Não, eu sou crente longe da igreja mesmo, eu sou crente na minha casa, indo para a praia, ou indo jogar meu futebol e etc., até que ele tem os próprios filhos. E aí ele se lembra de como foi importante para a sua formação, para a formação do seu caráter, o ter sido educado, ensinado nos princípios da palavra de Deus. Aí ele começa a voltar para a igreja. Aí ele começa a procurar uma igreja onde seus filhos possam ter o mesmo ensino. Aquele hiato na vida dele, talvez tenha sido, talvez, não necessariamente, mas talvez tenha sido porque ele não viu a riqueza e a alegria que é servir a Jesus Cristo. A alegria que é podermos servir a Jesus. Maria é um exemplo de mãe que identificou e apoiou a missão do seu filho. Maria, então, é alguém que estava à disposição para cumprir a vontade de Deus, que via o agir de Deus no meio da sua família, e que pôde assim identificar e apoiar a missão do seu filho. Eu gostaria de concluir esta mensagem também com mais um vídeo. Ele traz uma mensagem até certo ponto parecida com aquela que Vânia leu aqui no início da homenagem às mães, mas gostaria que a gente meditasse um pouquinho nesse vídeo. É possível que você já conheça esse vídeo. Ele hoje tudo caminha pelo WhatsApp rapidamente e todo mundo toma conhecimento de quase tudo, não é? Mas vamos meditar um pouquinho nesse vídeo. Give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job.
The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Em termos de emprego, alguém se candidataria, mas louvado seja Deus, porque colocou na mulher esta qualidade, né, de não descansar, enquanto todos os cuidados com os seus filhos não estejam sendo atendidos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, dedicação integral, para receber o salário de absolutamente nada, mas que Deus abençoe cada mãe e que recompense por aquilo que tem sido para os seus filhos e continue a dirigir dando da sua sabedoria. Amém.